Olá pessoal, meu nome é Alessandro Silva, bem-vindo ao meu canal aqui no YouTube. Nesse canal eu posto vídeos relacionados à língua inglesa, ao aprendizado do inglês. Eu posto dicas e informações para aquelas pessoas que estão aprendendo inglês. Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, por favor, inscreva-se e clique no sininho para que você receba as notificações. Assim que eu postar um conteúdo novo, você vai ser a primeira pessoa a ser informada, tá bom? Me siga também em outras redes sociais, eu posto conteúdo regularmente e conteúdos exclusivos. Você vai encontrar todos os links na descrição do vídeo, tá bom? No vídeo de hoje eu vou falar sobre o uso incorreto de alguns verbos na hora que a gente cria uma frase ou a gente faz uma tradução direta do português para o inglês. A frase ela não chega no inglês com o mesmo sentido que a gente espera que tenha. Quando a gente faz traduções livres, muitas vezes a gente acaba bagunçando o sentido da frase. Eu vou dar alguns exemplos, tá? Vou passar algumas frases para que vocês percebam que nem sempre funcionam. Mesmo que numa tradução direta e livre do inglês para português faça sentido, não é a forma como os nativos expressam determinada ideia. Então eu vou ensinar a forma correta de expressar determinadas ideias em inglês. A primeira frase que a gente vai ver é uma frase com uma tradução direta do português para o inglês. A gente vai perguntar para uma pessoa quantos quilos ela tem. E cuidado com essa frase, tá? Não use-a com qualquer pessoa, porque é um assunto um pouquinho delicado quando a gente pergunta sobre o peso de alguém. Então, fazendo uma tradução direta do português para o inglês, a gente tem a seguinte frase: How many kilos do you have? How many kilos do you have? Quantos quilos você tem? Essa frase ela está completamente errada. Apesar do verbo to have significar ter em inglês e a palavra quilo em português pode ser traduzida como kilo em inglês, a gente não usa essa construção quando a gente vai perguntar o peso de algo ou alguém. A gente usa a seguinte frase: How much do you weigh? How much do you weigh? Uma tradução direta do inglês para o português seria quanto você pesa. Essa construção ela existe no português, a gente pode perguntar a alguém quanto você pesa. É só uma questão de formulação de frase. A gente formulou ela de forma errada no português, traduziu direto para o inglês e ela não fez sentido. Se a gente tivesse usado essa segunda forma, quanto você pesa, e traduzido para o inglês, aí sim ela teria sentido, ela seria entendida por um nativo ou uma pessoa que fala inglês. A segunda frase a gente vai falar sobre comida, como a gente pede comida em inglês, como que a gente pede algo. Seja quando a gente liga para um delivery, quando a gente liga para um restaurante e quer fazer um pedido de uma comida, ou mesmo quando você está num restaurante que você vai fazer o pedido, quando você olha o menu e você vai pedir algo para comer. Como que a gente faz esse pedido? Se a gente fizer uma tradução rápida do português para o inglês, a gente pode acabar falando algo do tipo Let's ask a pizza. Let's ask a pizza. Em inglês, o verbo to ask significa pedir, solicitar, só que a gente não usa esse verbo com o sentido de pedir comida, solicitar a um restaurante determinada comida ou pedir ao garçom ou à garçonete o prato que você deseja. Em inglês, a gente precisa usar a seguinte frase: Let's order a pizza. Let's order a pizza. Aqui o verbo to order significa solicitar algo que você precisa. No caso aqui, a comida, a pizza. Então, utilize o verbo to order, ao invés de utilizar o verbo to ask. Quando você estiver no restaurante, a mesma situação. Você olhou o menu, você decidiu o que você quer comer, então você vai solicitar o prato que você quer. You're gonna order your food. You're gonna order your dish. Ok? Então não cometa esse erro. A terceira frase a gente vai falar sobre fazer uma festa, organizar uma festa. Se a gente fizer uma tradução direta do português para o inglês, a gente vai ter a seguinte frase: I'm gonna make a party. I'm gonna make a party. Eu vou fazer uma festa. Apesar do verbo to make em inglês significar fazer, a gente não utiliza essa construção. E nesse caso a gente não pode utilizar o verbo to make para falar de uma festa que a gente vai fazer. A gente precisa usar a seguinte construção: I'm gonna throw a party. I'm gonna throw a party. E nesse caso aqui, a tradução seria eu vou dar uma festa, uma forma informal de falar que você está dando uma festa. Existem formas formais de você utilizar essa frase. Você pode falar o seguinte: He's having a party ou He's giving a party. Essas construções elas são mais formais. E significa a mesma coisa, significa que alguém está dando uma festa. Nessa terceira construção, a gente vai falar de alguém que casou já tarde na vida, alguém que já era mais de idade, tá? Não chama a pessoa de velha, tá? Muito cuidado, pode ser ofensivo. E se a gente fizer uma tradução direta do português para o inglês, a gente vai ter a seguinte frase: He or she married old. She married old ou he married old. Uma tradução direta do inglês para o português significa ele ou ela casou-se velho. Cuidado, essa frase é ofensiva e ela está incorreta.
Se você quiser falar que alguém casou já muito tarde, já numa idade mais avançada, você vai usar a seguinte construção em inglês. He married late in life. She married late in life. Ou você pode usar uma segunda construção. He was old when he got married. Ou she was old when she got married. Que numa tradução do inglês para o português significa ele ou ela era velho quando casou-se. E a última frase a gente acaba usando quando a gente está falando sobre viagens. Como que a gente fala em inglês que a gente tem que arrumar a nossa bagagem, que a gente tem que fazer as malas? Se você traduzir diretamente ao pé da letra do português para o inglês, a gente tem a seguinte frase. She didn't do her suitcase. She didn't do her suitcase. Apesar do verbo to do em inglês significar fazer, aqui a gente não pode utilizar esse verbo para falar de bagagem, de malas. Está errado. A gente vai ter a seguinte frase se a gente quiser falar sobre as bagagens. She didn't pack her suitcase. She didn't pack her suitcase. Aqui a gente utiliza o verbo to pack, que seria basicamente embalar, guardar as suas roupas, os seus itens pessoais dentro de uma mala. Então utilize o verbo to pack ao invés do verbo to do. Então, depois de ver todas essas frases, quais lições a gente pode tirar de toda essa situação? Bem, nem sempre a tradução direta do inglês para o português vai fazer sentido e vice-versa. A gente precisa adaptar uma coisinha aqui, outra ali. É importante você entender que nem sempre como você se expressa em português vai ser a mesma forma que você vai se expressar em inglês. Existem certas coisas em inglês que você vai acabar falando diferente do que você fala em português, e isso é normal, porque isso vai depender da sua exposição ao idioma, a forma que você aprendeu e quais os assuntos você aprendeu sobre e teve contato. Então, não se preocupe, você não precisa falar exatamente em inglês da mesma forma que você fala em português. É necessário usar um pouco da sua intuição e também tomar cuidado com questões culturais. Não existe muito segredo, é importante que você leia bastante e se exponha bastante à língua inglesa para que você aprenda a forma correta de utilizar determinados verbos. Dessa forma, você não faz traduções diretas do português para o inglês e não vai acabar em uma situação embaraçosa. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo desse vídeo. Caso você tenha dúvidas e sugestões, por favor, escreva aqui nos comentários. O seu feedback é muito importante para que eu possa criar conteúdos que vão te ajudar a aprender o inglês. Reforçando mais uma vez, caso seja sua primeira vez aqui no canal, por favor, inscreva-se e ative as notificações. Dessa forma você vai ficar super atualizado de todos os conteúdos que eu estou lançando aqui semanalmente. Siga-me também nas minhas outras redes sociais, onde eu posto conteúdos exclusivos. Dessa forma você aprende inglês a todo momento. Obrigado por ter assistido o vídeo até o final e eu te vejo na próxima dica de inglês. Have a good one! Bye!